Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química do quadro. Nós vimos na aula sobre tabela periódica que os elementos químicos estão agrupados em famílias, que são aí representadas pelas colunas da tabela periódica. As famílias também podem ser chamadas de grupos. E eu quero falar com vocês sobre 5 famílias em específico. A primeira família que nós vamos trabalhar é a família da coluna 1A ou coluna 1, que é conhecida como metais alcalinos. Essas famílias, como eu disse para vocês, reúnem elementos químicos que possuem características semelhantes. As características dos metais alcalinos é o que nós vamos trabalhar nessa aula. Primeira característica que eu posso citar para vocês é que todos esses metais aqui que vão aqui do lítio na coluna 2A, lembrando, o hidrogênio não pertence à família 1A dos metais alcalinos, principalmente porque ele não é um metal, ok? E porque ele não tem características aí muito semelhantes aos metais alcalinos, apenas algumas. Então, a coluna inicia-se aqui no lítio e vai aqui até a período 7 com o frâncio. Então, primeiro, eles têm aí na natureza uma baixa temperatura de fusão. São metais aí que fundem a temperaturas relativamente baixas, tá? Então, deixa eu colocar aqui fusão. Então, baixa temperatura de fusão. São também aí metais que apresentam baixa densidade. É a segunda característica que eu posso destacar para vocês. E são metais muito reativos. São tão reativos que não podem aí serem guardados puros, porque o simples contato com o ar já faz com que esses metais sofram uma reação, passem por uma reação química muito grande. Em contato com a água, inclusive, a reação é tão violenta que pode provocar aí até uma explosão. Ok? O sódio mesmo, por exemplo, forma um hidróxido com a água, que é uma reação muito exotérmica, libera uma quantidade de energia tão grande que pode aí ser considerada uma explosão. Eles também são bons condutores de tanto de calor quanto de energia elétrica. Então aí são metais, são elementos aí que formam materiais bons condutores de calor e de eletricidade, ok? Outra característica também que nós podemos aí citar sobre os metais alcalinos é que eles são maleáveis. O que significa maleável? É fácil moldá-los sob a forma de folhas, de chapas, tá? Aquelas chapas assim bem fininhas que são consideradas aí até como folhas. Porém, são materiais muito resistentes, que nós chamamos aí de dúcteis, tá? Então, eles têm aí a característica de serem dúcteis. Eles podem ser amassados, né, sofrerem grandes pressões, mas eles não se quebram, eles não se partem. E uma característica aqui para finalizar essa aula, que é uma característica que vocês vão trabalhar muito aí ao longo do estudo de vocês de química, é que todos os elementos presentes na coluna 1A possuem aí, vou colocar essa informação até destacada, apenas um elétron na camada de valência. O que isso significa? Isso vai nos demonstrar como esse átomo reage aí na presença de outros átomos. Esse único elétron é facilmente perdido aí quando os elementos da coluna 1A vão participar de reações com outros átomos, ou seja, a carga que esses elementos possuem é a carga mais 1, ou seja, eles perdem um elétron, por isso mais, e 1 porque eles perdem esse elétron aqui da camada de valência. Por conta disso, todos esses elementos químicos podem aí estabelecer uma ligação química apenas com outros elementos químicos, ok? E também entre eles. Um grande abraço e nas próximas aulas nós veremos as outras famílias.